Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir no capítulo 151, intitulado por Emmanuel, Ninguém se retire. E o trecho que ele nos traz como reflexão, nós vamos encontrar então no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E o Cristo que vinha falar então ali, inclusive falar que não era ele quem decidia quem seguia ou não, que era o Pai. E se o Pai desse a ordem que pudesse acompanhar e seguir até o alto, então os discípulos, as pessoas que estavam ali ouvindo, poderiam. E esse discurso é um discurso que trouxe tanto impacto naquele momento que muitas pessoas deixaram de seguir o Mestre. Muitas pessoas não entenderam o significado que ele queria trazer e poucos seguiram. Então, por isso que o título Ninguém se retira, porque muitos se retiraram, muitos não entenderam, muitos esperavam que o Cristo fosse então quem pudesse levar à direita do Pai, mas não, é Deus quem traz a definição de quem pode ou quem não pode. É Deus, esse Pai acima, que nos classifica como servos dignos ou não de sentar à sua direita, de evoluir, de caminhar. O Cristo veio trazer os ensinamentos, veio ser o modelo, veio ser o guia, veio ser a receita diária, mas não era ele que resolvia. Não era ele que conseguia então destinar. E aí muitos se decepcionaram, porque acharam então que só estavam seguindo ele para conseguir avançar, chegar próximo desse reino de Deus. E ele seria apenas o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Porém, o Pai precisa permitir que isso aconteça. À medida que o Mestre revela novas características de sua doutrina de amor, os seguidores, então, numerosos, penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberiam, afastaram-se discretos do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. Então, o Cristo ia falando, ia mostrando a responsabilidade que era preciso ter, que os responsáveis, sim, teriam oportunidade de avançar. Então, o Cristo ia colocando a responsabilidade na mão deles, nas nossas mãos, porque a responsabilidade não é do Cristo, ele tem a sua, mas nós precisamos entender que é preciso mudar o nosso jeito de ser, mudar o nosso conceito de entender a vida. Precisamos ser responsáveis pela nossa construção. Então não é esperar um Deus que entrega tudo pronto, não é esperar Jesus nos trazendo ali a receita pronta, muito pelo contrário. É trazendo a maneira de ser, cabendo a nós a responsabilidade de fazer. E aí muitos caem fora, muitos não aceitam ficar, porque a responsabilidade passa a ser então nossa, individual. E nós não estamos preparados para isso. Nós queremos as coisas prontas na nossa mão. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu-se a pequena assembleia que restava e interrogou aos seus discípulos. Então, poucas pessoas sobraram, mas sabendo o que estava fazendo, ele sabia que era preciso, naquele momento, limpar, diminuir, deixar discípulos que estavam de fato dispostos a caminhar no seu caminho, na sua verdade. E aí ele, olhando aquele círculo reduzido de discípulos, né? A multidão havia já se afastado, ficado para trás, ele pega e pergunta: também vós querereis retirar? Ou seja, vários saíram, eles entenderam a responsabilidade. E vocês vão querer ficar ou vão querer se retirar? Imagina a responsabilidade. Jesus olhando para cada um de nós e dizendo: e vocês? Vão querer ficar ou vão querer sair? Será que nós ficaríamos ou será que nós iríamos sair? Eu acho que diante da responsabilidade que o Cristo apresentava,
a maioria de nós iria pedir para sair. Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão. E aí a resposta é: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra eterna. Ou seja, nós depositamos no Cristo tudo. E nós esquecemos que nós temos que olhar para nós, depositar em nós também. Para onde nós vamos? Quando a pergunta deveria: quem de fato nós somos? Para onde nós queremos ir? E aí nós colocamos no Cristo essa resposta. Onde eu vou? Fala para mim, Cristo. Pô, você vai aonde você caminhar, aonde você deseja chegar. Qual é a tua vontade? Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus jamais sentirá emoção idêntica à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada, compelido em várias ocasiões por impositivo da zona física. O companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Então, ele traz aqui nesse parágrafo importantíssimo que aquele que já sentiu como é bom trabalhar na seara do Mestre, como é bom se entregar ao serviço espiritual, jamais sente prazer em outra coisa a não ser o servir, a não ser olhar, admirar, agir, construir e trabalhar na seara do bem. Que por vezes, diante das encarnações, somos colocados nos desafios materiais, nos desafios físicos, ligeiramente, rápidos. Mas nós voltamos à pátria espiritual, porque somos espíritos. Então é preciso trazer com nós essa essência de transformação do espírito. Precisamos construir olhando que somos espíritos imortais. E se nós já experimentamos, já conseguimos sentir o que Deus significa em nossa vida, tanto faz, na matéria, no físico ou no espiritual. O Cristo sempre vai transformar as nossas vidas, pois Ele é o caminho de nos ligar ao alto. É através dele que nós sentiremos e interpretaremos a Deus. Quem comunga efetivamente no banquete das revelações cristãs, em tempo algum, olvidará o Mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Então, quem já teve contato com as revelações cristãs, quem já compreende, já entendeu a revelação de Deus para conosco, já entendeu o que o Cristo veio nos trazer e como Ele abriu e descortinou os nossos conhecimentos, nunca nega um convite do Cristo, de retomar a seara, de continuar no trabalho do bem. Por esse motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? E aqui nessa pergunta de Pedro, preocupado, porque ele também gostaria de continuar seguindo. A pergunta é: mas eu quero continuar, então para quem nós iremos? É aceitar o convite, é o medo de que o convite não chegue novamente. Mas para o trabalhador fiel, para o discípulo fiel, o endereço nunca erra. Emmanuel coloca que Jesus nunca vai errar o endereço. Jesus endereça o convite exatamente igual a todos, mas nem todos recebem o convite, porque muitos não querem. É que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda a espécie, sem dúvida respeitáveis pela concepção humana, avançadas de que fazem pregoeiros. Na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias, com reflexos em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações. E com ele encontramos o roteiro da vida eterna. A verdade é que nós ficamos ainda tão perdidos, porque o Cristo, de fato, é esse roteiro para a vida eterna,
E mesmo que nós busquemos inspiração em outras pessoas, essas pessoas não vão passar de apenas expositores do bem, porque estão longe do Cristo. Então que possamos compreender, voltar à pergunta de Pedro: Senhor, para quem iremos nós? E nessa falta do Cristo, quando nós voltarmos às experiências físicas, como estamos agora, para quem nós iremos? A quem obedeceremos? As coisas materiais ou as coisas espirituais? Porque Cristo, ele passa de geração em geração e ele continua sendo, depois de todo esse tempo, ele continua sendo ainda o nosso roteiro para a vida eterna. Então que possamos nos espelhar no Cristo Espírito. E nessa passagem Jesus vai trazer muito isso, o Espírito e a carne, diferenciando uma coisa da outra. Então que possamos entender e pensar a todo momento que somos espíritos imortais e que o Cristo é o roteiro para a vida eterna. Muito obrigado.